Queridos amigos, que a paz de Jesus esteja com todos. Nós estamos aqui, novamente reunidos no Grupo Espírita Casa de Guará, nesta quinta-feira, para estudarmos um tema que a nossa irmã Joana de Ângeles colocou no capítulo 22 do seu livro Vida Plena. Olha, já estamos no capítulo 22. Daqui a 8 capítulos, encerramos o estudo desse livro magnífico. Então, esse capítulo 22 vai falar sobre ser leal. Não é ser leal, é ser leal. É C, S, E, acento circunflexo. Ser leal. Então, a nossa irmã Joana de Ângeles vai fazer uma análise avaliativa sobre esse comportamento moral, né? De nós sermos leais ao nosso próximo, conforme Jesus nos ensinou. E que nós temos ainda bastante dificuldades, né, nessa questão entre aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós, ou como nos comportamos. Que muitas vezes, e a maioria das vezes, e a maioria de nós temos essa dificuldade com a lealdade. A nossa irmã Joana de Ângeles vai falar sobre esse tema e vai traçar algumas recomendações, conselhos, como ela também vai trazer uma lindíssima parábola que todos vocês conhecem, que é a parábola do samaritano. Então, a nossa irmã Joana de Ângeles, ela vai observar aquele momento em que aquele samaritano, judeu também, portanto, não cuidou das suas crenças, não cuidou de saber a respeito de ideologias políticas. Ele viu um homem caído na estrada, ensanguentado, semi-morto, e simplesmente ele agiu mostrando um comportamento que tinha ressonância com a sua própria crença. Nós estamos falando de um judeu, portanto ele era seguidor da Torá. A diferença é que os samaritanos não podiam adorar o Senhor, a Deus, lá no templo em Jerusalém. Eles adoravam a Deus no Monte Gerizim, porque nem eles mesmos sabiam por que eram tão odiados. Tudo começou numa guerra antiga, né? Essa guerra é a guerra entre a Palestina e os assírios. Nós vamos lembrar então que os assírios, eles estão ali no norte da África, né? Perto do Egito, por ali. Então eles guerreavam muito, né? Todos em busca da mesma coisa, que era a conquista de território, conquista de ouro, né, ter poder, esse alargamento das fronteiras, né, de seus domínios, e eles eram muito bélicos. Então, o que foi que houve? O que aconteceu na história? Eles tomaram essa parte da Samaria, né, que pertencia aos judeus, e eles instalaram ali os seus exércitos. E como um povo sanguinário, né, que toda guerra demonstra esse comportamento sanguinário do homem, eles mataram os idosos e as crianças. E por que se destroem os idosos e as crianças? Porque os idosos não servem para trabalhar, mas, sobretudo, porque eles têm uma história a contar. Eles têm exemplos a dar. E aí mata o homem, mata a ideia. E as crianças? Porque ninguém quer vê-los crescer, tornarem-se homens maculados pelas próprias crenças. Então, olha que estratégia de horror. Mata os idosos, mata as crianças. As mulheres não são mortas, porque elas são tornadas escravas e prostitutas. Então, escrava de todo jeito, né? Elas serviam de prostitutas para o exército assírio, e também como escravas para cozinhar, lavar, passar, cuidar dessa parte aí. E eles ficaram muitos anos assentados ali na Palestina, e se misturaram enquanto raças. E vocês sabem que os judeus não se misturam. Judeu casa com judeu,
faz negócios com judeu, então é a própria família deles, da própria raça deles. Então aqueles filhos nascidos dessa mistura ali na Samaria eram considerados impuros, porque haviam se misturado, né? As mulheres terminavam engravidando, claro, e aí essas crianças eram impuras. Então, essa pecha de impureza, por muitos séculos, já estava naquela região. Então, os judeus não consideravam os samaritanos. Entretanto, como eles tiveram essa proibição de adorar a Deus lá no templo em Jerusalém e o adorar no Monte Gerizim, muitos daqueles samaritanos tinham um comportamento leal. Por isso que Jesus sagazmente, quando o judeu fariseu tradicional pergunta a ele quem é o meu próximo, olha o que é que Jesus faz. Vai na Samaria e conta uma história, né? Exatamente naquele lugar em que o povo era renegado, desconsiderado. Eles não consideravam irmãos nem em crença nem em raça. Olha o tamanho do ostracismo que eles colocaram o povo da Samaria. Então, Jesus busca aquele homem piedoso, aquele homem que vivia em conformidade com a Torá. E então a Torá é o Pentateuco, né? Aqueles 5 livros que compõem o Antigo Testamento. E aí é uma incongruência, porque os judeus fariseus, ou qualquer outro tipo de judeu, porque todos ali eram judeus, eles não se comportavam de acordo com a Torá, nessa questão de amar o próximo, né, como a si mesmo. Porque o próximo que eles amavam eram aqueles que comungavam dos seus ideais, que pertenciam à mesma raça, né, que tinha essa mesma sede de poder e de dinheiro, né, de destaque na sociedade. Então veja que confusão ideológica eles faziam. E nós fazemos isso até hoje. Nós fazemos isso. Quantas crenças nós somos, ou a maioria de nós que estamos aqui ouvindo esse momento, podemos dizer, somos espíritas. E aí vem a pergunta, você se comporta como espírita cristão? Se você é um espírita cristão, você ama o próximo como a si mesmo, como é que você se comporta? Como é esse amor ao próximo? É do tamanho do amor daquele samaritano, que sem perguntar por crença, nem ideologia, nem política, nem divisão de terras, ele simplesmente olhou a necessidade do irmão, desceu do cavalo, socorreu e ajudou. Né? Ajudou de todos os modos que ele pôde. E nós outros, o que fazemos? Joana chama a atenção de algo muito, muito importante para observarmos em nosso comportamento. Ela diz que a gente ajuda o próximo, mas a gente também censura o próximo. E além de censurar, nós fazemos divisões, porque em cima dessa censura, não, a pessoa não precisa não, será que eu vou ajudar, será que eu não vou, que é uma dúvida, né, a respeito do comportamento cristão naquele momento, e você sabendo que o outro está necessitado, e você não estende as suas mãos. Então a Joana diz, olhe para os seus pensamentos, veja se neles não há dardos, petardos, né, que ela chama, eu diria que se não há bombas, né, que ela chama assim, mentais de raiva para o outro. Se você está ajudando e ao mesmo tempo lançando essas dúvidas e essas bombas mentais em relação ao outro, você não está praticando o amor ao próximo, né, seu para com o outro, nem você está enxergando, sentindo o amor do próximo em suas necessidades para com você. Porque a Joana vai destacar algo importantíssimo. Ela vai dizer o seguinte, que quem se parece com o verdadeiro samaritano da parábola é aquele em que nós consideramos um porto seguro,
Se eu considero um porto seguro pelas ações morais do outro em relação à minha pessoa, eu tenho ali um amigo e irmão, que a Joana vai destacar, que Jesus veio pregando a união. Então, ela vai mostrando o quanto desunidos nós somos e o quanto Jesus, em sua simplicidade, foi leal em amar ao próximo, em sentir a dor do próximo e em ajudar indistintamente. E vai recordar também aqueles últimos momentos de Jesus, né, quando ele entra em Jerusalém e aquelas pessoas todas o louvavam e logo depois o apedrejavam. Que coisa, né? E Jesus calmamente olha para aquela multidão e vê aqueles soldados desenfreados buscando onde ele estava, porque os soldados não sabiam quem era Jesus, não conheciam a figura. E o próprio Jesus chega para um deles e diz assim: a quem tu procuras? O próprio Jesus. E aí eles respondem: Jesus de Nazaré. E Jesus responde: sou eu. E há um livro de Joana que a capa é com esse tema: sou eu. É um livro lindo de Joana. Vou ver aqui com os diretores, né? Se a gente pode ver esse livro, para que quando terminarmos esse aqui, a gente possa penetrar, né, nesse amor infinito de Jesus, quando ele tem essa ação moral correspondente. Ele, um homem-deus, né, que é o Jesus desvestido da carne, e o Jesus homem, que é o vestido de carne para nos ensinar. Vocês entenderam? O Jesus Deus é um arquétipo profundo de união e integração. E o Jesus homem, né, é aquele que ensina como é que nós devemos amar o próximo, que ele vai complementar como a nós mesmos. E que na psicologia profunda a gente vai encontrar hoje, sobretudo, uma multidão de pessoas que não sabe quem é, que não se conhece, que só olha para fora de si. Por isso essa proposta, né, da nossa irmã Joana de Ângeles, com a psicologia espírita da Joana de Ângeles, né, essa proposta do conhece-te a ti mesmo, né, que é uma proposta que está lá, esteve lá, né, mas está nos escaninhos psíquicos do Templo de Delfos, né, quando Sócrates responde: conhece-te a ti mesmo. Então esse é o segredo. A Joana vai dizer: você se conhece? Você sabe quem você é? Você é uma pessoa leal? Olha quantas questões profundas ela nos traz. A Joana diz que é um desafio amar o próximo na sua dor. É um desafio. Por que ela diz que é um desafio? É um desafio porque a gente precisa ter essa sensibilidade de perceber que o outro sofre. Mas para você perceber, você precisa sair de você mesmo, do mundo orgulhoso, né? A gente precisa sair do nosso próprio ego, que é o centro da consciência, expandir essa consciência para a percepção daquele que sofre, mesmo rindo, estando nas festas, ostentando roupas caras, carros, luxos, ou ostentando algo que, por vezes, e a maioria das vezes, a pessoa não é detentor nem possuidor. Então, são questões, né, que a Joana está ali o tempo todo chamando a atenção. A Joana vai falar sobre essa lealdade, vai chamar a atenção de algo. A lealdade sutil é um conceito que ela traz. Ela diz que a lealdade sutil, ela é patológica. Porque nós vamos encontrar essa lealdade sutil nos apaixonados. Que todo apaixonado tem uma lealdade sutil. Por quê? Qualquer coisa que estremeça a relação, aí a guerra se impõe. Então, ao invés de fortalecer a união, compreendendo o estremecimento da relação, a pessoa entra numa verdadeira batalha de desunião.
Então está fugindo no fundo do fundo ao que Jesus ensinou a respeito da união. Ela diz que também os fanáticos religiosos são portadores dessa lealdade sutil. Olha, os fanáticos. Então a gente para e reflete. Será que eu sou uma espírita fanática? Será que eu tenho essa tendência ao fanatismo? Mas o que seria o fanatismo? O fanatismo é você não se permitir avaliar entre os ensinamentos de Jesus e aquilo que você faz. Porque a gente usa um discurso, utilizando as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, mas quando nós vamos agir, nós agimos diferente. Não há correspondência entre o que Jesus ensinou e entre o que eu faço. Então eu uso o livre-arbítrio não para eu crescer de modo psicológico, eticamente falando, moralmente falando, mas eu vou usar esses recursos para me esconder. Aí está um grave problema do nosso comportamento. Então a Joana vai falar que a lealdade é isso, né? A lealdade, a fé de sua crença e a sua ação. E vem a grande pergunta: qual é a crença que diz que você só deve amar a sua raça, amar o seu próximo, se estiver em boas relações? Nenhuma crença. O fundamento de todas elas é ama o próximo como a ti mesmo. Né? Daí porque a Joana vai propor que não haja divórcio entre crença e ação. Porque todas as vezes que a gente promove esse divórcio, nós assumimos compromissos graves, né, para a nossa existência. Então, ela vai terminar esse capítulo aqui dizendo o seguinte, que a gente precisa prestar atenção quando nós utilizamos a nossa lealdade patológica no sentido de bajulação. A Joana, né? Então, a gente precisa elaborar dentro de nós uma autorreprimenda para que a gente se corrija. Olha, o que Jesus ensinou, para a gente não foi isso. Ensinou assim e eu estou me comportando assado, bem diferente. Então, olha aí aquilo que ela fala sobre expressões bajulatórias, né, de todas as formas. Toda expressão bajulatória, ela vai pretender tirar uma vantagem de alguém. Só se bajula para receber vantagem. Então, a gente vê que uma pessoa bajuladora, uma pessoa de caráter, vamos usar uma palavrinha assim, bem simbólica e bem do senso comum. É um comportamento lusco-fusco, furtacor, né, em que a gente não tem dificuldade em confiar na pessoa, porque a gente sabe que é um vira-folha, né? Ele muda rapidamente ou ela muda rapidamente de opinião, conforme as circunstâncias, que sejam circunstâncias do seu interesse. Então, essas pessoas têm muita dificuldade em amar o próximo como a si mesmo, porque primeiro ela não se ama, porque há uma distância entre o que Jesus ensinou e entre aquilo que eu faço. Então, não há correspondência, né, entre o ensinado e entre aquilo que eu faço. Não é entre o aprendido, porque eu posso ter aprendido, mas também não coloco em prática tudo o que está aí. Então, a Joana vai terminar falando e pedindo para a gente refletir: como pode aquele povo escolher Barrabás no lugar de Jesus? Como pode, né, eles preferirem que Jesus morresse na cruz, sendo a criatura da união, da aproximação, daquele que em todo o tempo da sua vida, né, 3 anos e pouco, pelo menos do que se está escrito nos 4 evangelistas, nós vamos ver que de uma existência para ensinar os homens a viver na terra
e sempre prometendo essas promessas de Jesus como oportunidade de maior aprendizado, como oportunidade de você alcançar aquilo que todo mundo quer, todo mundo deseja, que é a harmonia interior. Na maior guerra cá fora, no exterior, eu permaneço em harmonia. Eu permaneço em equilíbrio, porque eu já sei ser leal. Então a Joana vai dizendo o seguinte, que a troca do bandido assassino pelo Jesus homem e pelo Jesus Deus são duas instâncias, né, que nós já explicamos. O Jesus homem e o Jesus Deus. O Jesus Deus está na figura arquetípica, como é aquela figura unificadora, que está em todas as crenças, ainda que em muitas crenças não receba o nome de Jesus de Nazaré. Pode receber o nome de natureza, né? Ou qualquer outra denominação, mas sempre com a ideia, né, de algo unificador, equilibrador, que rege todos os acontecimentos, seja em relação à astronomia, seja em relação à própria geologia, ou a todas as áreas do conhecimento, vamos dizer assim. Então, essa possibilidade de equilíbrio é uma possibilidade de crescimento, não é, moral, no sentido de nós nos tornarmos aquele pequenino Axote da fé, né? Aquele que estende os braços, independentemente de raça, de cor, independentemente se a pessoa já lhe magoou, já lhe fez alguma coisa. A Joana fala que não é fácil, mas que é um trabalho que nós precisamos rápido a fazer, de modo que a gente consiga, né, essa correspondência, né, entre saber, amar e fazer. E ela termina dizendo e fazendo a grande pergunta: quem é o seu próximo? Quem é o meu próximo? Como é que eu me comporto? Como eu me comporto comigo mesma? Olha que todos os momentos em que nós vamos ter essa possibilidade de autodestruição, tá? Seja pelo suicídio ou não, seja pelas drogas ou não. Então, é essa possibilidade de vivência de autodestruição. Então, tá aí o próximo, o seu próximo é você mesmo. Como você se trata? Como você se cuida? Como você é um porto de segurança para você mesmo? Onde vai buscar você o porto de segurança? Lá fora ou dentro de você? Então, a Joana nos recomenda que a gente se lembre que Jesus é o nosso porto de segurança, independentemente de raça, de crença, de tempo, de dado, independentemente de tudo. Que Jesus nos abençoe, fique conosco sempre e nos leve para um final de semana, para a grande reflexão entre o meu amor por eu mesma e entre ser leal para com todos, a partir de mim. Que a paz de Jesus fique com todos.